programa Justiça Suas Ordens, da Escola Superior da Magistratura, por meu intermédio e através do desembargador Valério Chaves, deseja ao nosso ilustre entrevistado, Tiago Aleluia, e aos seus telespectadores um sonoro boa tarde. Estamos certos de que o ilustre colega irá nos dar uma excelente entrevista, nos conceder uma excelente entrevista de interesse da magistratura, do Poder Judiciário e da população a que todos nós servimos como magistrados comprometidos com os ideais de justiça que norteia as nossas ações. Doutor Tiago Aleluia, na qualidade de professor de Direito Constitucional da Escola Superior da Magistratura do Piauí, como o colega observa o fenômeno da hiperjudicialização da vida no Brasil, qual deveria ser o verdadeiro papel do Poder Judiciário nesse contexto? Embargador, boa tarde. Boa tarde, embargador Valério. Boa tarde a todos os telespectadores, alunos, magistrados e sociedade em geral. Judicialização da vida, jurisdição constitucional é um tema muito caro no nosso cotidiano. É a fotografia atual que estamos vivendo no nosso país. A vida brasileira, nos últimos anos, se judicializou de forma extensa e profunda. É muito comum hoje o judiciário ocupar espaços outrora ocupados pelo Poder Legislativo, pelo Poder Executivo, decidindo questões de maneira política e de repercussão social. Isso, de certa forma, tem gerado um certo aplauso e também uma certa crítica por segmentos da sociedade e da própria magistratura. Por isso exige, nesse tocante, uma certa reflexão rigorosa. São múltiplas causas que geram e ocasionam essa judicialização da vida. Eu vou citar algumas aqui. Primeira, nossa redemocratização na década de 80, encarreamos uma Constituição cidadã com um extenso rol de direitos fundamentais. Nessa Constituição cidadã também reforçamos as garantias da magistratura. Temos o segundo evento, uma doutrina na época que foi se criando e se desenvolvendo, que é a chamada doutrina para a efetividade das normas constitucionais. Temos o exemplo aí, professores como Barroso, professor como Clemenceau, professores como Ingo Sarlet, que defendiam à época da Constituição uma efetividade daquelas normas constitucionais. Temos um outro fator que culminou também nessa judicialização excessiva, que é a recepção pelo direito brasileiro, pela jurisprudência brasileira, de algumas teorias do chamado neoconstitucionalismo, principalmente, mormente, a teoria chamada força normativa da Constituição. Até então, a nossa Constituição era vista como uma mera carta de intenções. Com a recepção dessa força normativa da Constituição, a Constituição passa a ser obrigatória, passa a ter força corrente. Todos esses fatores fizeram que o judiciário houvesse uma ascensão institucional. Essa ascensão institucional do judiciário, as pessoas começaram a demandar agora por justiça. Temos agora uma Constituição, temos agora um rol extenso de direitos, temos uma teoria que reconhece a efetividade e a obrigatoriedade daqueles direitos e temos agora um judiciário independente. Todos esses fatores, juntos, conjugados, ocasionou essa grande judicialização da vida. É importante a gente salientar que nesse contexto de judicialização da vida, vem à baila alguns conceitos, como ativismo judicial, que segundo a doutrina, essa conduta proativa e expansiva do Poder Judiciário, e do contrário também temos a teoria da autocontenção. É óbvio que o Poder Judiciário ele tem que respeitar esse espaço da política majoritária, do parlamento, mas algumas questões, como direitos fundamentais, proteção de minorias, combate à corrupção, que é inevitável uma posição mais proativa do Poder Judiciário. Nesse contexto, como o senhor bem perguntou, sobre qual seria o papel do Poder Judiciário nessa judicialização efetiva, é importante a gente lembrar que as Cortes Constitucionais e o Poder Judiciário têm três funções. Temos a função contramajoritária, que é aquela função de invalidar atos de outros poderes, que remonta ao seu marco jurisprudencial, aquele famoso caso Marbury versus Madison, em 1803, nos Estados Unidos. Temos a segunda função, que é a função representativa,
O Poder Judiciário, em alguns momentos, ele acolhe os anseios sociais antes mesmo de algumas instâncias políticas. Ficou o caso, por exemplo, do nepotismo. O Judiciário editou uma súmula vinculante, não esperou a boa vontade do Legislativo e avançou naquele momento. No tocante à judicialização da vida, é algo inexorável. De algum modo, sempre vai, de certa forma, ter uma judicialização da vida. O que devemos prezar é o equilíbrio. Eu digo que a vida institucional, a vida social e a vida individual, todas buscam permanentemente um equilíbrio. Professor Tiago, como constitucionalista, com experiência no processo civil, me parece inclusive que coautor de livro nessa área, é possível compatibilizar o sistema de precedentes judiciais vinculantes trazido pelo novo Código de Processo Civil com a garantia constitucional da independência do Poder Judiciário? Ótima pergunta, desembargador Valério. O novo Código de Processo Civil, agora 2015, ele introduziu um sistema um pouco diferente do anterior, de sistema de precedentes judiciais vinculantes. Traz um sistema agora com o fito de garantir uma estabilidade, coerência e integridade no sistema judicial. Nesse sentido, é importante nós diferenciarmos aqui entre dois grandes sistemas ocidentais. Temos o sistema civil law, que é o sistema em que a fonte principal é a lei, é o nosso sistema que sempre vigorou aqui no Brasil, e temos o sistema também da common law, em que a fonte principal é a decisão judicial. Após um certo tempo, esses sistemas começaram, de certa forma, a se intercambiarem. Tanto o sistema common law agora passa a receber alguns reclames também da própria codificação. Os Estados Unidos agora também tem adotado algumas codificações, a Inglaterra, como também o sistema civil law, no caso do Brasil, tem recepcionado alguns institutos também do direito norte-americano, que é o caso dos precedentes judiciais. Aqui no Brasil, temos milhares de juízes, e todos, de certa forma, com uma boa vontade de fazer justiça, principalmente com esse fenômeno do neoconstitucionalismo, direitos fundamentais, essa necessidade de dar uma resposta rápida. No entanto, acaba por vezes gerando decisões distintas em várias partes do país e, às vezes, em uma mesma comarca. Então, o sistema de precedentes judiciais vinculantes trazido pelo novo Código de Processo Civil, que traz decisões do Supremo Tribunal Federal, decisão do STJ em recursos repetitivos e uma inovação, decisão do próprio Tribunal de Justiça em plenário e órgão especial, outorga para o sistema uma certa segurança jurídica. É natural que a lei é polissêmica, tem diversos sentidos. Cada juiz, em certo modo, acaba tendo uma certa interpretação, como os fatos da vida. Se eu perguntar a cada um dos senhores a cor da minha camisa, alguns vão dizer rosa, outros rosa claro. Se perguntar para uma mulher que é mais precisa, ela vai dizer rosa bebê. Então, se até os fatos normais da vida acabam tendo diversas interpretações, quanto mais uma decisão judicial. Não se quer, com esse novo sistema de precedente, uma certeza do que o judiciário vai decidir, mas um mínimo de previsibilidade. Isso não fragiliza a independência do juiz. Ao contrário, eu acredito até que fortalece a sua independência e a sua decisão judicial. Porque agora, se a decisão judicial do juiz estiver pautada em um precedente vinculante, dificilmente será reformada pelos tribunais superiores. Então, um sistema que eu acredito que temos que aplaudir, ainda há avanços e críticas que merecem ser estudados ou solucionados, mas, em síntese, é um sistema que vem garantindo uma maior coerência, integridade e estabilidade em um sistema judiciário como o nosso, em que vivíamos numa verdadeira justiça lotérica. Meu caro colega Tiago Aleluia, antes de lhe formular a segunda pergunta, eu registro que o colega vem como vice-diretor prestando à Escola Superior da Judicatura, que tenho a honra e o orgulho de dirigir, relevantíssimos serviços. Eu queria, inclusive, registrar isso e lhe agradecer pelo que vem fazendo pela nossa escola associativa. O colega trabalhou por algum tempo nas audiências de custódia realizadas na capital do Piauí, prestando assim assinalado serviço ao Poder Judiciário e à população a que servimos. Além disso, em sua dissertação de mestrado, o ilustre entrevistado abordou o controle de convencionalidade dos tratados internacionais de direitos humanos, fazendo um estudo comparado entre as Cortes Supremas do Brasil, da Argentina e do Chile. A partir de sua experiência profissional e acadêmica sobre o tema,
como vê o papel do nosso Poder Judiciário na proteção dos direitos humanos. Há uma crítica generalizada, como sabe o colega, entre os segmentos sociais de que as audiências de custódia implantadas em nosso país têm servido apenas para aumentar a sensação de insegurança e de impunidade. Como o colega avalia essa posição da opinião pública sobre tão importante matéria? Perfeito, ótima pergunta, desembargador. É importante, antes de adentrarmos aí ao âmago da pergunta, lembrar que os direitos humanos, eles alcançam um patamar relevante, principalmente após a Segunda Grande Guerra Mundial. A morte de milhares de seres humanos foi o estopim para que lideranças mundiais criassem um conjunto normativo, robusto normativo, e fossem estruturados sistemas regionais de proteção. No caso, o sistema interamericano, europeu e o africano. No sistema interamericano de direitos humanos, criou-se a chamada Corte Interamericana de Direitos Humanos, que tem como seu principal documento a Convenção Americana de Direitos Humanos, ratificada e assinada em 69. O Brasil, por outro lado, ratificou esta mesma convenção em 92. É importante salientar que no ano de 2006, a Corte Interamericana, um emblemático julgado chamado Almonacid Arellano contra Chile, em que discutia questões vinculadas à ditadura lá chilena, decidiu e fixou o seguinte entendimento, que todos os juízes integrantes dos países partes da Convenção Americana de Direitos Humanos, no caso também o Brasil, têm um dever de zelar por todas as disposições da Convenção Americana de Direitos Humanos. Nesse mesmo julgado também, esse arquétipo decisório, ficou também decidido que todos os juízes interamericanos dos países partes, como o próprio Brasil, também têm um dever de respeitar os julgados da Corte Interamericana. Esse lead case e esse controle que pode ser exercido pelo juiz de maneira interna foi denominado nesse julgado de controle de convencionalidade. Então, o controle de convencionalidade ele começou a ser brotado, que eu tratei também na minha dissertação, na Corte Interamericana no ano de 2006. Mas até então, até 2008, o controle de convencionalidade ficava restrito à Corte Interamericana e o Brasil pouco elaborava e pouco se estudava sobre esse controle de convencionalidade. Até 2008 se predominava no Brasil o entendimento de que tratados internacionais de direitos humanos ou comum tinham tão somente um status de legislação ordinária, tinham a mesma paridade de legislação ordinária. A partir de 2008, em um julgado histórico, RE 466343, que se discutiu sobre a validade da prisão do depositário infiel, o Brasil passou a adotar um entendimento de que a Convenção Americana de Direitos Humanos teria um status supralegal, ou seja, um status privilegiado no ordenamento jurídico. Se revogou, à época, invalidou o artigo 652 do então Código de Processo Civil, que regulamentava a prisão do depositário infiel. Ali brotou realmente o início do entendimento de se extirpar a prisão do depositário infiel do ordenamento jurídico com base na Convenção Americana de Direitos Humanos. É certo que alguns autores internacionalistas, Flávio Piovesan, Valério Marzoli, temos ainda lá no Rio de Janeiro o professor Eduardo Val, entende que o STF poderia ter avançado mais, reconhecido o caráter constitucional dos tratados, como ocorre, por exemplo, na Argentina, na Colômbia, mas de certa forma foi um avanço. Até então tínhamos um tratado no mesmo nível de paridade da legislação. Hoje temos realmente um tratado no nível ainda superior à legislação. Ainda nesse aspecto histórico, saímos de 2008 com esse grande avanço do STF, reconhecendo a supralegalidade, e chegamos agora em 2015, através do CNJ, com a implantação da audiência de custódia, que nada mais é do que um direito previsto lá na Convenção Americana de Direitos Humanos, que, dentre outros direitos, também tem lá na Convenção Americana o direito da independência do Poder Judiciário. É importante ressaltar. Então, dentro desse contexto do CNJ, se implantou no Brasil, na verdade, nesse momento, concretizando um direito previsto na Convenção Americana de Direitos Humanos, as chamadas audiências de custódia. Realmente foi uma grande polêmica, tem um grande rebuliço, tanto na mídia como no âmbito do Poder Judiciário. Temos agora um ligeiro intervalo, após o que continuaremos com a nossa entrevista.
Estamos de volta com o programa, agora com a pergunta do colega Valério Chaves. Doutor Tiago, nos meios acadêmicos, comunidade jurídica, há muita crítica com relação à grade curricular dos cursos de Direito. Na sua concepção, o que é possível para melhorá-lo? E qual é o perfil do magistrado brasileiro capaz de atender aos anseios da sociedade? Valdo Valério, muito se discute hoje a falência do sistema jurídico. As faculdades em si, não sei se é um fator que a faculdade influencia a prova da OAB ou a prova da OAB influencia a faculdade. Mas é algo que os alunos hoje em dia estão na faculdade apenas para passar na prova da OAB. Isso acaba fazendo um ensinamento, um conhecimento hermético, tão somente da legislação, da Constituição e de uma pouca jurisprudência, para que ele possa, ao sair da faculdade, tão somente atingir um êxito na prova da OAB. Não se estimula mais o aluno, como outrora fazia, a pensar, a criar e a elaborar no seu acadêmico melhores projeções jurídicas e até grandes teorias. Não se constrói como construíam anteriormente grandes juristas. Então, eu acredito que a reformulação parte também da necessidade de órgãos também, por exemplo, a própria OAB, talvez até de uma reformulação da sua prova, colocar uma prova que mais desperte no aluno um pensar. Isso vai fazer com que o próprio profissional do direito, o próprio professor em sala de aula, possa estimular também esse aspecto também filosófico, sociológico do próprio aluno. O senhor está dizendo o aluno de hoje ele não se interessa mais pela leitura. A leitura é muito escassa, é muito pouca. Só lê aquilo que é interessante e aquilo que vai ter proveito para passar numa prova da OAB. Então, esse perfil do estudante hoje faz com que esse estudante caia ao mercado e não tenha nenhuma capacidade de reflexão mais profunda do próprio direito. Hoje, o que você observa comumente é um conhecimento rasteiro da legislação, da jurisprudência e quase nada mais da doutrina. Eu acredito que a doutrina precisa voltar a doutrinar. Todos os nossos grandes juristas, nossas grandes jurisprudências foram construídas através da doutrina. Hoje em dia, pouco mais se fala em doutrina. Eu lembro aqui de um ministro do STJ, já aposentado, uma vez, em sessão, isso foi com uma frase emblemática, disse que não precisava ele se curvar à doutrina, que a doutrina que deveria se curvar ao entendimento do STJ e aquilo ali bastaria. Então, quando você vê um próprio ministro de uma Corte Superior traçando e verberando desta forma, por que não o próprio estudante de direito também não vai agir daquela mesma forma? Então, eu acredito que seja uma postura de reformulação no seio da academia, da universidade, do próprio judiciário, despertar no operador do jurídico essa reflexão para a construção de um direito. E o perfil desse profissional, desse graduado para a magistratura, eu venho aqui lembrar aqui das virtudes morais do Aristóteles, que dizia que o homem, citava as virtudes morais do homem como a temperança, a prudência, a fortaleza. Eu coloco também essas virtudes também para o magistrado dessa pós-modernidade, ou modernidade líquida, como fala o jurista chamado Balmer. Mas é importante salientar que a gente tem que trazer também, agregar outras virtudes. Eu acredito que hoje o magistrado ele tem que ter essa proatividade em direitos fundamentais, na proteção de minorias, na defesa das regras do jogo democrático. Deve também ter essa vontade de fazer também justiça e, acima de tudo, a coragem. A coragem, a Iris Brito falou uma vez numa conferência, achei muito bonita aqui, vou repetir. A coragem, ela vem da palavra care, que é o coração, age, que é o agir. É o agir do coração. Então, esse agir do coração eu entendo como salutar para o magistrado dessa pós-modernidade. Nosso ministro corregedor disse recentemente, numa palestra que eu vi em Brasília, ele disse que o nosso juiz hoje precisa muito de humanismo. O senhor concorda com isso? Sim, eu acredito que o CNJ, ele trouxe hoje no currículo básico de um concurso para a magistratura algumas disciplinas humanísticas. Mas não é só.
ali é tão somente um aspecto. O indivíduo hoje, ele pega um livro de humanística para fazer um concurso e apenas decora, mas não tem uma reflexão, de certa forma, aprofundada do que vai ocorrer. Eu acredito que as escolas da magistratura têm um papel essencial. No momento que esse indivíduo ingressa na magistratura, na formação continuada desse indivíduo, nesse sentido desse humanismo. Então, a escola da magistratura, nesse tocante, tem exercido esse papel e tem que exercer ainda mais esse papel para humanizar mais o magistrado. Meu caro Tiago Aleluia, o colega é vice-diretor da Escola Superior da Magistratura e um dos entusiastas do mestrado profissional, encampado pela Universidade Federal, com o nosso decidido apoio da seccional piauiense da Ordem dos Advogados do Brasil. O colega defende igualmente o curso de residência judicial, já implantado no TRE, e a ser realizado pela nossa escola associativa em parceria com a EJUD. Quais são, portanto, as perspectivas do colega sobre a Escola Superior da Magistratura que dirigimos para o ano de 2018? Pardo, a escola esse ano ela conseguiu ter alguns avanços, vamos falar inicialmente para o público em geral. Estamos concluindo agora a pós-graduação em parceria com a Universidade Federal, certificada pela Universidade Federal, pós-graduação em Direito Público e em Direito Privado. Iremos agora, na primeira quinzena de janeiro, lançarmos já novas turmas para pós-graduação em 2018 e esse ano terá um formato um pouco diferente. Iremos criar também grupo de pesquisas para aprofundar o conhecimento acadêmico dos alunos, que vai aperfeiçoar ainda mais os seus currículos profissionais. Ao final do curso, a monografia vai ser substituída agora por um artigo em que o aluno poderá publicar na própria revista da nossa escola ou em outras revistas, o que permitirá que ele possa pontuar também no concurso para a magistratura, concurso para o Ministério Público, na questão de publicação de artigos. Temos também agora para o público em geral e também para os magistrados, o nosso primeiro mestrado em Direito do Piauí, que a SMEP, juntamente com a OAB e a Federal, está entabulando aqui no Piauí. Será o primeiro mestrado do Piauí, vai ser um mestrado profissional em gestão judiciária, em gestão de conflitos. A primeira etapa já está vencida, conseguimos já passar a primeira etapa lá no CAPES, no MEC. Temos agora a segunda etapa, que iremos ter mais ou menos no final de janeiro alguma resposta, que acredito que seja uma resposta exitosa. Nesse mestrado teremos vaga para juízes, para advogados e para o público em geral. Certamente, logo após entabularmos esse mestrado, iremos atrás de parcerias com o próprio Tribunal de Justiça e a Escola Judiciária. No tocante à residência judicial, já temos uma semente embrionária com o TRE. Já atuamos já na residência judicial no TRE, em que o aluno, após uma seleção, ele ingressa no tribunal como estagiário de segundo grau, em que vai poder ajudar, auxiliar os gabinetes de desembargadores, e em contrapartida ele vai aprender e também ganhar uma bolsa. Eu acredito que todo mundo ganha exatamente nesse intercâmbio. O aluno vai ganhar porque ele vai aprender trabalhando com um desembargador, com um juiz, e o tribunal também, de certa forma, vai ter um aluno capacitado para ajudar ali na prestação jurisdicional. Agora, em 2018, a próprio TRT sinalizou uma vontade de pactuar conosco também essa residência judicial. Iremos também, juntamente com a EJUD, e o Tribunal de Justiça, nosso desejo é entabular uma parceria para que possamos também trazer esse instituto, que começou lá em Santa Catarina com a Academia Judicial, que é a escola judicial de lá, e a Escola da Magistratura, e que lá em Santa Catarina teve um êxito, foi muito profícuo, e queremos também trazer essa experiência muito profícua e judiciosa para o Piauí. Em relação aos magistrados, temos algumas boas novidades. No ano agora de 2017, fizemos um curso de Media Training, em que os magistrados puderam comparecer e saber como se comportar hoje diante dessa mídia, principalmente das mídias sociais, como é que o magistrado pode se comportar diante dessas mídias sociais. Em 2018 agora teremos mais curso. Já temos agora certo um curso de controle de contas públicas, em que traremos um auditor do TCE, que orientará os magistrados a analisar aquelas contas, geralmente, que são colacionadas em ação de improbidade. Vai orientar o magistrado também em mecanismo de busca para entender melhor uma questão de uma licitação, como é que o magistrado pode já acessar diretamente um documento via TCE, sem ter que oficiá-lo, ou seja, pode ir diretamente no próprio site. Então, todas essas ferramentas
que o TCE disponibiliza, ele trará também aqui para a magistratura para auxiliar os magistrados. Professor e doutor Tiago, aleluia, na condição de diretor e vice-diretor da Escola Superior da Magistratura, que mensagem o senhor deixaria para os alunos que ingressaram ou que irão ingressar na escola, na SMEP, nessa aventura desafiadora de preparação para concurso de magistrados? De fato, desembargador Valério, é um desafio. Hoje, ser magistrado é um desafio. Vivemos tempos difíceis. O presidente da Associação Nacional, ele, na semana passada, ele fez um comunicado, fez para todos os magistrados, dizendo exatamente isso, né? Os magistrados nunca viveram um tempo tão difícil na recente história como estão vivendo atualmente. Principalmente em relação às suas garantias, os seus direitos, mas ainda há realmente um grande espaço no cenário democrático que o judiciário tem conseguido agir com veemência. O judiciário tem ganhado um destaque hoje, muito feliz com isso, no combate à corrupção. Aquele sentimento que a justiça é para todos, igual para todos, o Brasil está começando a vivenciar agora. O judiciário tem conseguido mudar paradigmas em prol de uma justiça mais efetiva. Então eu digo àquele que quer ingressar na magistratura, se você tem vontade, coragem e um respeito e, acima de tudo, uma vontade de se aprofundar, que o magistrado ele precisa estudar diuturnamente, vontade de estudar, de se aprofundar e de concretizar a Constituição Federal, venha para a magistratura, que ainda é um caminho muito profícuo e é um dos poucos órgãos que a gente consegue, de fato, ter e fazer uma transformação social. Doutor Tiago, aleluia. A sua palestra, a sua entrevista, as suas ponderações, as suas valiosíssimas e imprescindíveis observações, né? Elas com certeza agradaram a todos aqueles que tiveram a felicidade de escutá-las e que com certeza também irão guardá-las com a solicitude e o respeito que elas nos merecem. Como estamos exatamente encerrando o nosso tempo, eu queria agradecer profundamente, como diretor da escola, trabalhando ao seu lado, né, pela sua judiciosa, pela sua bem pensada, pela sua extraordinária entrevista. Aliás, que está no nível das melhores que já realizamos até agora, né, aqui, com o apoio e a colaboração do meu colega e amigo Valério Chaves. Embargador, fica exatamente a palavra para as suas considerações finais, né? Mas, na verdade, eu queria desde já, agradecer pela sua belíssima entrevista. Eu fico feliz, muita alegria, né, estar aqui com duas pessoas, né, que tiveram uma vida devotada à capacitação, à qualificação de magistrados e em prol de uma melhor magistratura, de uma melhor prestação jurisdicional. Fico feliz em também integrar a vice-diretoria na escola. Acredito que nossa equipe, juntamente com a Associação de Magistrados, com a parceria do Tribunal, a gente pode conseguir fazer uma justiça realmente de primeira aqui no Piauí. Em linha de encerramento, eu venho desejar aqui um Feliz Natal, tanto ao senhor desembargador Edvaldo Moura, como ao desembargador Valério. Desejar um Feliz Natal a todos os colaboradores, aos nossos alunos e principalmente aos nossos colegas magistrados do Piauí. Eu também aproveito a oportunidade para desejar aos alunos da escola, aos juízes piauienses e aos nossos telespectadores um felicíssimo Natal e um ano novo pleno de felicidade, saúde e paz.